Você pode e eu posso vencer o pecado. Então às vezes eu pego um pouco pesado e eu sempre digo para a Assembleia assim: gente, não tem problema se vocês ficarem com raiva de mim. Eu prefiro que vocês fiquem com raiva de mim, saiam daqui com dúvida e mudem de vida, e você me abrace lá no céu, do que eu não te ver no céu o dia que nós chegarmos lá. Como diria Padre Pio, o dia que for o meu encontro com o Senhor, eu vou ficar na porta do paraíso, Rayane, e eu não vou entrar até a hora que eu ver todos os meus filhos espirituais entrarem. E eu falo para vocês, irmãos, ninguém chega no céu sozinho, viu, Wilson? Se eu chegar no céu, se eu me salvar, Joyce, você pode ter certeza que eu vou olhar para trás e vai ter um monte de gente comigo. Porque aí o Senhor é o que eu mais desejo. O Senhor vai dizer para mim assim: servo bom e fiel. Você pregou quando eu mandei, você deixou seu filho em casa com febre, você pregou com dor de dente, com dor de cabeça, mas você foi lá e anunciou a minha palavra. Então, eu não me importo se vocês ficarem com raiva de mim do que eu vou falar nessa pregação. Eu vou me importar se eu não ver vocês, se eu não abraçar vocês no céu, o dia que chegarmos lá. Amém, amados? Amém. Então, queridos, a palavra de Deus, ela aparece um termo muito comum nas pregações de Paulo, que é a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é quando você peca e já não se incomoda mais com aquilo, você aceita aquele pecado como algo natural, aquilo não te causa dor, aquilo não te causa remorso, não te causa contrição, você se acostuma com a vida de pecado. E olha, gente, como que Deus é maravilhoso. Pregar sobre o pecado é muito complicado. Eu tenho isso para mim. Toda vez que eu vou pregar sobre o pecado, é muito difícil, porque a gente mexe na ferida das pessoas, na nossa própria ferida. Eu mexo na minha ferida, porque eu também sou pecador. E essa semana, quando eu estava rezando, pedindo ao Espírito Santo, eu já preguei essa palavra várias vezes, mas cada contexto Deus coloca algo diferente, Deus nos mostra uma realidade diferente. E o Senhor, quando eu rezava, o Senhor me lembrava da dor de dente que eu tenho sentido de 3 semanas para cá. E aí vai entrar num assunto que vai ajudar vocês a entender o porquê que o pecado faz tanto mal para a gente. Eu tenho um dente ciso aqui, está muito próximo do nervo. Então eu vou ter que fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia arriscada. Eu vou correr o risco de ficar com esse lado aqui, com a sensação de anestesia por alguns meses, né? Porque está muito próximo do nervo. E esse dente aqui, ele nunca se manifestou. Ele nunca doeu tanto como ele está doendo agora. Eu sabia que o dente estava aqui, sempre soube, porque os meus dentistas sempre me falaram. De vez em quando eu abaixava, eu sentia uma fincadinha. Quando eu fazia um movimento brusco, eu sentia outra fincadinha. Mas qual que era a minha atitude com relação a isso? Medidas paliativas. Um dipirona, não é assim? Quando o dente começa a doer, a gente está com medo de um dentista, não é assim? A gente não ataca o mal na raiz. Nós tomamos medidas paliativas. Uma dipirona aqui, outra dipirona ali. Ou seja, eu sei que o dente está ali. E eu estou acostumando-me com uma ideia que eu tenho um dente que de vez em quando dói. E aí, como eu falei para vocês, de 3 semanas para cá, essa dor aumentou, começou a ficar frequente. Tive que correr para o dentista. Aí tirei outras radiografias, enfim, e o dentista me explicou que entrou uma bactéria, porque eu demorei demais a tomar uma atitude. Entrou uma bactéria
que comeu o osso que tem em volta do dente, comeu todo esse osso meu aqui em volta. Então essa bactéria, ela está comendo, inflamou, estava saindo até pus. Eu estou tomando 2 antibióticos para controlar a dor e eliminar a bactéria do meu corpo, né? Até eu poder fazer a cirurgia. Por que eu estou contando isso para vocês, irmãos? Nós temos uma tendência a nos acostumar com o pecado. A gente se acostuma com o pecado, a gente sabe que o pecado está ali como está o dente ciso, mas nós não tomamos atitude. Nós não atacamos o pecado na raiz. Então o pecado é esse dente ciso que não te incomoda com frequência. O pecado é esse dente ciso silencioso. O pecado nos ilude. O pecado, ele vai por dentro, na sua alma, ele vai agindo como essa bactéria que comeu todo o meu osso aqui na mandíbula. Ele vai agindo, vai comendo ali, vai acabando, vai minando a sua vida espiritual, vai acabando, vai te distanciando de Deus, vai te deixando uma pessoa fria, porque você passa a não temer mais a Deus. Então você cria uma distância, você cria um buraco, igual a bactéria fez no meu dente. Você cria um buraco entre você e Deus, porque você toma essas medidas paliativas. E aí eu tomei a liberdade, como São Paulo fez naquela comunidade, eu tomei a liberdade de enunciar alguns pecados comuns do nosso tempo, e que nós também tomamos medidas paliativas para combater esses pecados. Soluções temporárias, as dipironas que nós tomamos, por exemplo, para o adultério. Aquele homem casado que diz assim: eu sou homem, eu tenho necessidades, eu tenho que fazer coisas que eu não posso fazer com a minha esposa, então por isso eu tenho outra mulher, mas eu sou um bom pai. Eu boto comida na mesa, eu passeio com meus filhos, eu dou para eles a melhor internet, a melhor escola. Então não tem problema eu ter lá o meu caso extraconjugal, não tem problema não. Viu como que é medida paliativa? Ah, quantos de nós já não falamos assim? Mas não é bem assim não, é relativo. Quer ver outro exemplo? O aborto. Hoje não podemos falar assim, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão é uma questão social, né? Igual esse Edir Macedo aí que chamam de bispo. Edir Macedo falou outro dia que ele prefere abortar uma criança do que ver um mendigo na rua. Vocês acreditam nisso? Olha a solução paliativa para o pecado, né? Transa com todo mundo, depois que lá tirar a criança do ventre, né? Não vou entrar no mérito de estupro, tá, gente? Que não dá tempo. Solução paliativa para o divórcio: vamos casar. Se não der certo, a gente separa. Sabe por quê? Porque o importante é ser feliz. Deus não quer ninguém feliz. E aí? Quem que fez a escolha? Não fui eu? Eu fiz a escolha, ela também fez. Então agora, por amor a Deus, eu vou continuar casado e vou ser fiel. Quantas pessoas casam, separam? Vocês estão entendendo que tudo isso é como se nós estivéssemos rasgando a lei de Deus? Meus queridos, a lei de Deus não mudou uma vírgula. Nunca mudou. Nem uma vírgula. Nós, pela nossa condição pecadora, nós vamos deturpando a lei de Deus. Nós vamos relativizando. Para quê? Para viver como nos convém. E o último exemplo, pecado comum dos nossos dias: fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Então, o jovem ou a jovem que diz assim: eu amo o meu namorado, eu amo a minha namorada, então não tem problema eu ter relação sexual com ele.
Olha a solução paliativa. Ah, tudo bem, é pecado, mas é pecado se eu não amar. Percebem como a gente dá um jeitinho para adequar a lei de Deus à nossa realidade? Vocês estão percebendo isso? Então, meus queridos, o pecado, como eu falei, ele vai nos iludindo. O pecado o pecado faz o seguinte: é como se você tivesse um guarda-chuva e a água que está caindo naquele guarda-chuva é a graça de Deus. É Deus tentando mandar graça para você, mandar o Espírito Santo para você. E você pensa que está se protegendo, pensa que você não está molhando, está levando vantagem, mas você está deixando de ganhar graça. O guarda-chuva é esse pecado. O pecado é essa bactéria que comeu aqui o meu osso do meu dente. E tem uma notícia pior ainda, para a gente finalizar. Vem, Henrique. Tem uma notícia pior ainda. De tudo isso que eu falei aqui, nem eu, nem você, nem o Henrique, nem o Jefferson, nem o Wilson, nenhum de nós consegue vencer isso sozinhos. Nós precisamos de alguém mais forte. Vou voltar ao exemplo do meu dente. Se o meu dentista, se o meu cirurgião, doutor Luiz Maurício lá, se ele tivesse o mesmo problema que eu estou tendo, ele mesmo não poderia extrair o dente dele, ele não consegue deitar na cadeira e ele mesmo extrair o dente dele, ele não consegue. Ele precisaria de um outro profissional para fazer isso. Vocês concordam ou não? Sim. Então você vai concordar comigo que você não pode vencer o seu pecado. Por quê? Porque você e eu temos uma inclinação natural ao mal. Ah, Vinícius, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é parar de tomar dipirona, levantar da cadeira e ir lá no seu dentista. Fazer o que tem que ser feito. Entenderam o exemplo de dipirona? Nós precisamos fazer aquilo que nos compete. Eu tive um relacionamento, eu costumo dizer, irmãos, para encerrar agora realmente, mas o Senhor me lembrou disso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, e cuidado para vocês não caírem nessa tentação. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho um testemunho forte de vida, de conversão, porque eu nunca usei drogas, porque eu nunca fui alcoólatra, porque eu nunca bati na minha mãe e no meu pai. Mas com certeza eu fiz muita coisa da minha vida que desagradou a Deus. Já partilhei isso muito com o Henrique. Principalmente na minha vida sexual e afetiva. Eu já fiz muita coisa que ofendeu a Deus. Coisas que eu ainda preciso pedir a Deus que repare esse pecado. Esses pecados que eu cometi lá no passado. Então eu tive um relacionamento. Eu tive uma pessoa na minha vida que fazia com que esse pecado se agravasse cada vez mais. Não era um antibiótico que tirava a bactéria do meu dente. Pelo contrário, era como se jogasse gasolina no fogo, a coisa piorava. Enquanto eu não tomei a atitude que eu precisava tomar, enquanto eu não criei a coragem de romper e de falar, chega, eu não saí da vida de pecado. E eu vou dizer para vocês, irmãos, para vocês não desanimarem, se você se enquadra numa situação de pecado, não tenha medo de romper com o pecado, não tenha medo da graça de Deus, porque eu falo para você, quando eu terminei esse relacionamento que estava me levando para o inferno, quando eu rompi esse namoro, 1 ano depois, eu conheci a minha esposa, com quem eu estou casado há 8 anos e tenho um filho. Eu estou contando isso porque muitas vezes o que nos leva ao pecado é a nossa carência. No meu caso era a carência. O medo de ficar para titi, já tinha quase 30 anos, não tinha arrumado ninguém, eu estava ficando careca. O medo de não casar, a nossa carência. O Wilson deve ter trabalhado nisso, no amor de Deus. A nossa carência nos leva ao pecado, porque a nossa carência, se ela for preenchida do jeito humano, da nossa forma, vai nos levar ao pecado.
Então preencha as suas carências com o amor de Deus. Não tente vencer o pecado você sozinho. Padre Pio dizia, né, Henrique? Só vence a tentação quem foge dela. Viu, gente? Quem? São Felipe Neri. Isso, São Felipe Neri. Eu tenho dificuldade, eu lembro as frases e não lembro os santos, tá, gente? Quem já ouviu outras pregações minhas, eu sempre falo isso. Só foge da tentação quem vence ela. Padre Marcelo Rossi constantemente recebia convites de uma paroquiana lá, vamos no meu sítio lá, padre, com a minha família, e ele sempre falava não, 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 e um dia a mulher que estava mal intencionada colocou o padre na parede e falou assim, padre, o senhor está com medo de mim? Ele falou, não, minha filha, estou com medo de mim. Tenha medo da sua inclinação natural ao pecado, fuja da sua inclinação ao mal. Fecha seus olhos, irmão. Em nome de Jesus, pode ficar sentado no seu lugar. Nós vamos rezar. Nós vamos pedir ao Senhor, e essa canção vai nos ajudar. Nós vamos desejar viver em Cristo. Mas viver em Cristo não é simplesmente acreditar em Cristo, porque até o demônio acredita. Viver em Cristo não é simplesmente dizer se Deus quiser, graças a Deus. Não, todo mundo faz isso. Mas viver em Cristo é ser capaz de dizer, olha, como São Paulo, morrer para mim é lucro. Porque se eu morrer hoje, se eu morrer em estado de graça hoje, se eu morrer com os meus pecados confessados, arrependidos, eu estou na graça, eu vou direto para o céu sem escala. Então morrer para mim é lucro, porque se eu morrer em estado de graça, eu vou estar saindo da concupiscência, eu vou estar saindo da minha inclinação ao mal. Eu nunca mais vou ter maus pensamentos, nunca mais vou ter maus desejos. Mas se eu ficar aqui nessa terra, se eu ficar aqui nesse mundo, eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo, eu quero ter os mesmos desejos de Cristo. Mas para isso, Senhor, eu preciso me convencer do meu pecado. Eu preciso aceitar que eu tenho um problema. E o problema é, eu sou pecador e sozinho eu não consigo resolver esse problema. Então, deseje, meu irmão, deseje viver em Cristo inteiramente. Não viva parcialmente, não viva pela metade, não seja de Cristo, não viva em Cristo só no domingo, quando você vai à missa, ou quando você vai ao grupo de oração, quando você vem na experiência de oração, ou qualquer outro encontro, não. Viva todos os dias da sua vida em Cristo. Combata os bons combates. Tenha consciência, fuja da tentação. Fuja, procure pessoas que te levem para Deus. Não é questão de distinção de pessoas, o Senhor põe no meu coração agora, mas não procure pessoas que te levem para longe de Deus, não procure, rompa com essas pessoas. Nós precisamos de amigos que sejam amigos de Deus. Então não fique com medo. Peça ao Senhor que tire esse respeito humano de você. Rompa esse tipo de amizade. Você precisa atacar o mal na raiz. Você precisa romper com aquilo que está te levando ao pecado, porque agora você já sabe que isso é pecado. Você já está tomando consciência. O Espírito Santo já está te mostrando que isso é pecado, que isso não agrada a Deus, que isso te distancia de Deus, que isso tira a sua amizade com Deus.
Se você está tentando vencer o alcoolismo, por que você vai naquela festa que tem bebida alcoólica? Pelo amor de Deus! Se você está tentando vencer o vício das drogas, por que você continua se juntando com aquela turma? É um mal na raiz. Para de tomar dipirona, para de tomar neosaldina, vai lá e arranca esse dente. Arranca esse dente, porque Jesus falou que é melhor chegar no céu sem um olho ou sem um braço do que ter todos os membros e ir para o inferno. Arranca, irmão, arranca o dente. Tenha coragem, procura o dentista, senta lá, toma anestesia e arranca esse dente. E se decida agora por essa canção. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. A nossa experiência eu te glorifico mais, te ter a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguindo aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. Tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Se você sabe, cante. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar, conquistarei meus pés. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar pra chegar ao céu. Abra os olhos agora, irmão. Olhe para a cruz. Olhe para o antibiótico que vai matar a bactéria do seu pecado. Contemple, meu irmão, minha irmã. Contemple. Contemple a cruz de Jesus. Esse antibiótico é eficaz. Esse vai na raiz. Pode até te causar dor, porque mexer na ferida do pecado dói. Pode te causar dor, porque você pode amar aquela pessoa. É difícil sair da vida de pecado, nós sabemos, o Senhor sabe, é difícil. Por isso que o Senhor disse que sozinho nós não poderíamos, mas Ele está aqui. Ele está aqui para te ajudar a vencer esse pecado. O pecado muitas vezes é aquele furúnculo. O furúnculo, para que cicatrize, para que sare, precisa ser exprimido. Aquele pus, para sair do seu corpo, você tem que sentir dor, não tem outro jeito. Muitas vezes o tratamento de saúde espiritual que o Senhor vai fazer na sua vida vai ser com dor. Às vezes não, mas pode ser que aconteça. Mas quando você olhar para a cruz, você vai lembrar daquela canção que diz: olha, ninguém te ama como eu, não tem dor maior do que a minha. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. E cante: viver para mim é Cristo. Se os bons combates eu não combater, minha
descansarei. Se minha carreira eu não completar, sei que vale a minha fé tanto guardar. Se perseguindo aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Cristão não se para de lutar, triunfarei sobre o mar, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.